aí, galerinha? Beleza? Sussu? Vamos lá, então. Vamos trabalhar hoje com hipótese de Avogadro e volume molar. O que isso significa? Hoje a gente vai fazer uma relação entre mol, massa, número de partículas e volume de um gás. Então a gente vai falar um pouquinho exclusivamente dos gases, de como a gente estabelece as relações para as grandezas que a gente já conhece e agora falando de volume também, só que para substâncias gasosas. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da hipótese de Avogadro, antes da gente chegar na relação entre os volumes, as massas, mol, número de partículas. Vamos falar um pouquinho de como o Avogadro, um cientista que a gente já conhece lá, o Amedeo Avogadro, italiano, do número de Avogadro, 6 vezes 10 é 23, como que ele chegou, como que ele conseguiu estabelecer a relação entre as grandezas que a gente já está trabalhando e o volume de um gás, beleza? Então vamos pegar, para conseguir entender o que o Avogadro propôs e como ele chegou nessas relações, vamos olhar para 3 recipientes que têm o mesmo volume. Vamos dizer que seja o volume de 1 litro, beleza? Esses 3 recipientes que têm o mesmo volume estão mantidos nas mesmas temperatura e pressão. E cada um deles contém gás carbônico, oxigênio e metano. Então, nosso primeiro recipiente de 1 litro tem CO2, gás carbônico. O segundo, gás oxigênio. E o terceiro, gás metano. Eles têm o mesmo volume, cada um tem 1 litro, e eles estão mantidos nas mesmas temperatura e pressão. Beleza. O Avogadro, observando esses volumes desses gases na mesma temperatura e pressão e utilizando as leis ponderais e as leis volumétricas já conhecidas, lá propostas por Dalton, Proust, Lavoisier, ele sugeriu que nesses recipientes de mesmo volume, mantidos nas mesmas temperatura e pressão, a quantidade de moléculas era a mesma. Então, Avogadro propôs que quando eu tenho recipientes, quando eu tenho gases, aqui a gente está falando exclusivamente de gases. Quando eu tenho gases mantidos às mesmas temperatura e pressão e que ocupam o mesmo volume, a quantidade de moléculas que formam esses gases vai ser sempre a mesma. Essa é a que a gente chama de hipótese de Avogadro, beleza? Então, volumes iguais de quaisquer gases, não importa se é gás carbônico, gás oxigênio, gás hidrogênio, metano, gás cloro, não importa. Se eu tenho volumes iguais desses gases, se eles estão sendo medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, Avogadro afirmou que eles possuem o mesmo número de moléculas. Então, a gente pode falar aqui que em 1 litro de CO2, a quantidade de moléculas de gás é igual à quantidade de moléculas presente em 1 litro de O2, que é igual à quantidade de moléculas presente em 1 litro de metano. Aqui no nosso desenho, a gente até enxerga isso, Só cuidado, galera. Eu não estou afirmando que em 1 litro de CO2, 1 litro de O2 e 1 litro de metano, eu tenho 4 moléculas de cada um desses gases, Esse valor 4 é só para ilustrar, é só o que tem no desenho. O que eu quero mostrar para vocês é que como os recipientes têm o mesmo volume, o número de moléculas de gás dentro deles é igual, beleza? Essa é a hipótese de Avogadro. Então aqui, se nós medirmos um determinado volume de um recipiente e ele for cheio, por exemplo, de gás oxigênio, então a quantidade de moléculas de oxigênio
será a mesma se o recipiente for cheio de hidrogênio ao invés de oxigênio. Então, se eu pegar O2 ou H2 dentro desse recipiente, cabe a mesma quantidade de moléculas, beleza? Isso é importante, a gente vai utilizar essa informação para relacionar tudo que a gente já falou de mol, massa, número de moléculas com volume de um gás, ok? Então vamos lá. Só um resuminho aqui do que a gente está falando. E uma outra informação importante. Quando eu tenho volumes iguais de qualquer gás, mas os volumes são iguais, esses volumes iguais desses gases sempre, aqui ó, sempre. Quem afirmou isso pra gente foi o Avogadro. Sempre apresentam o mesmo número de moléculas. Se eles apresentam o mesmo número de moléculas, consequentemente eles apresentam a mesma quantidade de matéria ou o mesmo número de mol, a mesma quantidade em mol. Lembra da nossa relação? 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 moléculas, se eu estiver falando de um gás. Se eu tiver dentro de um recipiente 3 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho meio mol. Se eu tiver 12 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho 2 mol. Então, não importa o gás. Se os volumes ocupados por esses gases são iguais, a quantidade de moléculas que esses gases possuem também são iguais e, consequentemente, a quantidade em mol desses gases também são iguais. Beleza? Então, aqui, ó, se o número de moléculas é igual, podemos concluir que as quantidades de matéria ou o número de mol do meu gás também é igual. Então, pensando ali no nossa ilustração anterior, o número de mols de CO2 é igual ao número de mols de oxigênio, que é igual ao número de mols de metano. Por quê? Porque suas quantidades de moléculas são iguais, porque os gases estão contidos em recipientes de mesmo volume, ok? Se os volumes são iguais, molécula é igual, mol é igual. Beleza? Ó, resumindo aqui, galera. Volumes iguais de gases quaisquer nas mesmas condições de temperatura e pressão. Isso é importantíssimo falar. A gente já viu que temperatura e pressão altera o estado físico, altera a distância entre as moléculas do gás, altera o grau de agitação. Então, para que eu tenha os gases ocupando o mesmo volume, possuindo a mesma quantidade de moléculas e a mesma quantidade de mols, eles precisam estar na mesma temperatura e pressão. Então, volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram ou contêm a mesma quantidade de moléculas. Se eles possuem o mesmo número de moléculas, se a gente olhar para a relação aqui embaixo, galera, o número de mols também é igual, beleza? Então aqui, ó, só na nossa ilustração, tem um recipiente que tem o gás A, tem um recipiente que tem o gás B. O volume dos dois recipientes, onde eu tenho cada um dos gases, é igual. A temperatura e a pressão também, eles estão sendo submetidos às mesmas condições. Então, a gente pode afirmar que a quantidade de moléculas que tem aqui dentro do recipiente que contém o gás A é a mesma quantidade de moléculas que tem no recipiente que tem o gás B. E, consequentemente, o número de mols de cada um dos gases também é igual. Fechou? Importante. Então, vamos para o nosso segundo tópico, que é o volume molar. Então, vamos usar a hipótese de Avogadro para falar do volume ocupado pelos gases, mais especificamente do volume molar. Molar, lembra? Mol.
Volume molar é o volume ocupado por 1 mol desse gás. A gente vai usar bastante volume molar. Já vamos ver daqui a pouco um exemplo. Então vamos lá, o que é o nosso volume molar? É o volume ocupado por um gás a uma dada temperatura e pressão. Temperatura e pressão estão sempre fixas. Já falei que elas influenciam no estado físico, na distância entre as moléculas, no grau de agitação de um gás, beleza? Então, o volume ocupado por um gás a uma dada temperatura e pressão, como o volume ocupado por 1 mol de moléculas do gás. Então, é isso que a gente pode pensar em volume molar, que é o volume ocupado por um gás, sendo o volume ocupado por 1 mol de moléculas desse gás. Traduzindo essa definição de volume molar é o volume ocupado por 1 mol de um gás qualquer. Então, se eu pegar 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, de qualquer gás que seja, e colocar esse 1 mol do gás em um recipiente até preencher todo esse recipiente, eu vou ver que o volume ocupado por esse 1 mol de gás é de 22,4 litros. A gente chama esse volume de 22,4 litros de volume molar. É o volume que 1 mol de um gás qualquer ocupa. Beleza? Ah, professora, sempre que eu pegar 1 mol, seja lá de quem for, e colocar num recipiente, esse recipiente vai ter que ter 22,4 litros? Sim, sim, porque é o volume ocupado por 1 mol do gás. Beleza? Só algumas observações. CNTP. A gente vai falar bastante de CNTP, das condições normais de temperatura e pressão. Opa! Das condições normais de temperatura e pressão. Não, a gente já está acostumado também a ouvir falar da CNTP, principalmente quando a gente fala do estado gasoso. A pressão padrão, a pressão que a gente considera pressão das condições normais de temperatura e pressão, é de 1 atm, 1 atmosfera, ou 760 miligramas de mercúrio, ou 101,325 pascal. A gente vai usar muito mais atm. Então, para eu falar que um gás está sendo mantido nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, significa que a pressão que esse gás está sendo submetido é de 1 atmosfera. E a temperatura a que esse gás está sendo submetido quando ele está na CNTP é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. A gente vai usar bastante aqui, o Kelvin, beleza? Cuidado que não é grau Kelvin, é Kelvin, é graus Celsius e Kelvin, beleza? Não só essa observação da CNTP. Pensa aqui comigo, constata-se experimentalmente, então essa ideia do volume molar, do volume ocupado por 1 mol de um gás, não veio do nada, ela foi constatada experimentalmente. Então, constata-se experimentalmente que o volume ocupado por 1 mol de átomos de qualquer elemento na fase gasosa, de qualquer gás, seja ele monoatômico, diatômico, triatômico, ou 1 mol de moléculas de qualquer substância na fase gasosa, então aqui, sendo 1 mol de um gás, medido nessas condições de temperatura e pressão, é em média 22,4138 litros, ou aproximadamente 22,4. Então, isso foi constatado experimentalmente, que 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Como é o volume ocupado por 1 mol, a gente chama de volume molar. Beleza? Guardem o 22,4, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, para a gente agora começar a relacionar o volume de 22,4 litros, que é o volume molar,
com mol, com molécula e com massa. Então, a gente já vai pegar aquela relação que a gente estava trabalhando, de mol, massa, molécula, e vamos acrescentar um volume. Lembrando, de novo, que a relação de volume, ela é exclusiva para os gases. Ai, essa relação de volume molar vale para líquido? Não. Vale para sólido? Não. Ela vale somente para gases. Então, vamos observar nosso desenho aqui, ó. Eu tenho 5 recipientes, beleza? Eles possuem o mesmo volume, cada um desses recipientes tem o mesmo volume. E dentro de cada um deles, eu tenho um mol de um gás diferente. Então, no primeiro recipiente, eu tenho um mol de nitrogênio, no segundo, um mol de oxigênio, no terceiro, um mol de ozônio, no quarto, um mol de amônia e no quinto, um mol de CO2, de gás carbônico. Vamos observar aqui as informações para cada um desses gases. Informações referentes ao que está contido no recipiente, beleza? Então, no recipiente que tem 1 mol de gás nitrogênio, eu tenho 28 gramas de gás nitrogênio. Se eu quiser olhar a relação em massa, beleza? Lembrando que é a relação da massa molar. Ó a nossa relação aqui, ó. 1 mol, a gente está desenhando essa relação. 1 mol de qualquer substância, vale para os gases também, contém a massa molar, em gramas por mol dessa substância, e contém 6 vezes 10 a 23 partículas. Isso a gente já conhecia. Agora a gente acrescentou o volume. Então a gente vai colocar o volume nessa relação também. Volume ocupado por 1 mol, que é o nosso volume molar. Então, em massa, galera, no recipiente que tem 1 mol de gás nitrogênio, 28 gramas de gás, é a massa molar do N2. No de oxigênio, 32 gramas, massa molar do N2. No ozônio, 48. Amônia, 17. CO2, 44. Então, 1 mol da minha substância, em massa, sempre contém a massa molar dela. A gente pode observar que os 5 recipientes estão sendo mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, mais especificamente na CNTP, pressão de 1 atmosfera, temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Número de moléculas. Se eu tenho 1 mol de qualquer substância sempre tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, aqui é a quantidade de partículas. Beleza? Também é igual para todo mundo, porque todo mundo tem 1 mol. Não interessa quem é o gás. A ideia aqui é que vocês enxerguem que mesmo sendo substâncias diferentes, a quantidade de molécula, o volume e o número de mol é o mesmo, beleza? Só muda a massa molar, porque eu estou mudando quem é a substância. Então, olha o volume, galera. E aqui é o nosso volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol, beleza? Sempre 22,4 litros. Se, galera, ao invés de 1 mol de gás nitrogênio, eu tivesse dentro desse recipiente 2 mol, tudo iria dobrar. Então, eu teria 2 vezes 28 gramas, eu teria 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, e eu teria 2 vezes o volume. Porque lembra que volume molar é 22,4 litros por mol. A cada 1 mol de gás tem 22,4 litros. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter o dobro. Se eu tenho 3 mols, o triplo. Beleza? Ok? Fechou? Podemos, então, fazer um exemplo para finalizar. Qual que era o objetivo hoje? Era a gente falar da hipótese de Avogadro para poder entender como que o volume de substâncias gasosas se relaciona
com mol, massa e partícula, que a gente já estava trabalhando, ok? Então, vamos finalizar com um exemplo. Qual o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, que é o CO, nas CNTP? Dados massas atômicas do carbono e do oxigênio e ele deu o volume molar. Aí você pode falar para mim, nossa, professora, mas você não acabou de falar que o volume molar é 22,4 litros? Por que aí está 22,7? Então, galera, esse exercício ele é um exercício bem mais antigo. E até um bom tempo atrás, o volume molar na CNTP, ele era 22,7 litros. Esse valor foi corrigido, experimentalmente, ele foi corrigido para 22,4. Vocês podem encontrar 22,7 em alguns exercícios, principalmente exercícios mais antigos. Se o exercício deu 22,7, usa ele, tá? Se ele deu 22,4, a gente usa 22,4. Provavelmente na resolução desse exercício eu usei 22,4, tá? Mas eu coloquei aqui só para a gente observar que isso pode acontecer. Mas ninguém vai surtar, beleza? Aqui a gente pode usar 22,4, porque esse valor foi corrigido pela IUPAC, ok? Então o exercício quer saber qual o volume. Então vamos pegar aqui, ele quer saber qual o volume ocupado por uma massa de 10 gramas de CO. Beleza? Então vamos lá, vamos à resolução. Primeiro, se eu vou relacionar massa, seja lá com quem eu for relacionar massa, com mol, com partícula ou com volume, tá? Volume eu só relaciono se for um gás. Eu preciso da massa molar da substância. O exercício deu as massas atômicas do carbono e do oxigênio. É só eu somar. É CO, então é 12 mais 16, 28 gramas por mol. É a massa molar do monóxido de carbono, do CO. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai montar uma regra de 3 para relacionar a quantidade de massa com o volume, baseando-se na relação que a gente já está acostumado a trabalhar. Ó, 1 mol contém a massa molar da substância, que contém 6 vezes 10 a 23 partículas, isso a gente já está acostumado, e agora eu posso acrescentar o volume molar, por isso que eu falei que eu usei 22,4. Na hora da resolução, eu não percebi o 22,7. Peço desculpas para vocês. Mas eu posso, então, o que interessa para a gente, se eu estiver trabalhando com gás, eu posso acrescentar a informação do volume molar na nossa relação. O que eu quero relacionar? Eu quero relacionar massa com volume. Então, mol não me interessa e partícula não me interessa. Beleza? Por que eu posso usar o volume molar, galera? Por que eu posso usar o 22,4 ou 22,7 como o exercício forneceu? Porque o gás está na CNTP. Se o gás não estivesse na CNTP, a 1 atm 0 grau, o exercício teria que me fornecer um outro valor de volume molar, beleza? Mas como está na CNTP, eu posso usar o volume molar. Então vamos lá. 1 mol de gás, lembra que o volume molar é o volume referente a 1 mol do gás. Do CO contém a sua massa molar, que é 28 gramas, e contém um volume de 22,4 litros. É 1 mol de gás. Não me interessa a relação do mol, eu só coloquei ela para a gente pensar. O que eu quero estabelecer? Relação entre massa e volume. Então, 28 gramas de CO ocupam um volume de 22,4 litros. Eu quero saber qual o volume ocupado por 10 gramas de CO. Vai ser X. Resolvendo aqui 10 vezes 22,4 dividido por 28, X é igual a 8 litros de CO. Belezinha? Então, o que a gente tem que guardar?
a gente tem que guardar essa relação aqui, ó. A primeira parte da relação a gente já estava acostumado. 1 mol, massa molar, 6 vezes 10 a 23 partículas. Até aí, ok. Se eu estiver trabalhando com gases, eu posso incluir o volume molar. Ok? Então, vamos encerrar por aqui e até a próxima. Beijos!